Vamos falar de Vasco, tem mais de 51 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Palmeiras, tem um Ryan pretendido pelos clubes europeus, tem também os meninos da Otávio Pinto Guimarães, que na nossa divisão ficou para os espertos, se classificaram para as semifinais da categoria, apesar de ter perdido o jogo, o segundo jogo para o Pérolas Negras. E tem também um basquete que os clubes brasileiros, inclusive o Vasco, estão excluídos do sul-americano da categoria. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve! Salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E domingo às 4 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar? Em Brasília, mais precisamente no estádio Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras. É mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando no turno, o Palmeiras lá no Allianz Parque, casa do Palmeiras. E daqui 15 dias, no dia 15 de outubro, estarei lá no Allianz Parque, mas não para ver o Vasco da Ação, é um sonho ver o Vasco da Ação fora do Rio de Janeiro, mas para ver o show do ídolo Paul McCartney. Bom, e vamos aí no turno, o Palmeiras ganhou por 2-0, o gol do Pequenez, do Rony, teve um gol anulado do Baete, que no mínimo polêmico, não tão polêmico quanto no ano passado, que o desculpe, o Paulinho fez um golaço de chute de fora da área. E você sabe, até hoje, pela primeira vez, eu vi um impedimento de chute de fora da área. Bom, mas não foi tão polêmico quanto aquele, mas eu não achei falta do Vaete, no zagueiro do Palmeiras. Seria aí, estava 1-0 na hora que o Vaete fez o gol. Seria o gol de empate do Vasco, no caso, não daria a trajetória da partida, e depois o Palmeiras fez o segundo gol com o Rony. E agora os times vão se enfrentar no retorno. Bom, mas vai ser casa cheia, como eu falei, mais de 51 mil ingressos, né, para os dois times estão invictos, né, não perdem há 6 jogos. A última derrota, tanto do Vasco quanto do Palmeiras, foi em julho, e eles tentando aí manter essa invencibilidade e a boa fase no Brasileirão. E os colegas do Atenção Vascaínos, abraço ao Flávio Dias, ao Emerson, ao Marquinho, ao Joel, são pessoas que eu tenho apreço, adoro eles. Então, um abraço a todos, e eles apuraram, e eu acho que Ryan está sendo desejado, para se dizer, pelos clubes europeus. Vários clubes europeus estão de olho no cria o Gigante da Colina. Não é a primeira vez que isso acontece. Na última janela aconteceu, inclusive o John Texel tentou levar ele para o Lyon da França, mas o negócio não aconteceu. E pode ser que quando acabar a temporada, na nova janela, a transação aconteça, não necessariamente com o John Texel, já que tem outros clubes interessados. Mas infelizmente não seria como a gente imaginava ver os crias tendo aí uma vida antes de ir embora, né? Não daria tempo o Ryan virar ídolo do Vasco, porque se ele for negociado na próxima janela, vai ser um pouco tempo de profissional. Mas vamos aguardar, e tudo leva a crer que ele vai ser negociado, porque o Pedrinho, inclusive, na entrevista que ele fez com o Igor, ele falou que está esticando algumas dívidas, e ele vai estar vendendo um ativo. O Ryan é um ativo que provavelmente será ele
Mas vamos aguardar. É uma coisa que voltou, tá a SAF, mas voltou a política associativa, vender crias para pagar dívidas. Ah, mas eu esqueci, não posso criticar o semideus. Aliás, ele só faz entrevista em amigos, com amigos, onde ele é protegido, onde ele não vai ser confrontado. Bom, eu acho que deveria, os dois lados, né, não só para amigos, mas também em outros meios de comunicação, que é onde ele será questionado. E ele é um cara que já trabalhou com comunicação, deveria sair bem, mas só, pelo jeito, só é entrevistado quem se sente pelo menos protegido. Bom, eu tenho vários, não estou falando, eu estou legislando em causa própria, tem colegas muito mais famosos que eu, que estão tentando, tem várias vezes e nada. Mas olha, eu gostaria de ver o que aconteceu, por exemplo, com o Romário. Tem uma controvérsia em relação ao Romário, porque quando ele voltou, depois de ser ganhado a Copa com a seleção, ter sido eleito o melhor do mundo, foi para o maior rival. Tem uma controvérsia, mas ele tem uma história do Vasco. Saiu do Vasco para o PSV na primeira passagem, já tendo uma história, sendo campeão, bicampeão carioca, 190 gols. Já tinha uma história no Vasco. E hoje a gente não vê um cria saindo, já tendo uma história no clube. É uma coisa que eu gostaria de ver. E se o Rangaião for embora, realmente na próxima janela, não vai dar para ele ter tido uma história antes de sair. Bom, e os meninos do Sub-20 se classificaram para as semifinais da Taça Otávio Pinto Guimarães. Eles passaram do Pérolas Negras, venceram o primeiro jogo por 2-0, perderam o segundo jogo em Nivel Pereira, em Nova Iguaçu. Valdo Pereira, em Nova Iguaçu, e por 1-0, né, no agregado ficou 2-1 e os meninos, os gigantes da colina avançaram para as semifinais que vão enfrentar o Nova Iguaçu. Boa sorte aos meninos que avancem também, se classificam nas semifinais, que briguem pelo título da Otávio Pinto Guimarães. Bom, e para encerrar o nosso Despertar Vascaíno, todos os clubes brasileiros, inclusive o Vasco, estão excluídos da Sul-Americana de basquete. O Vasco aí só toma nota, né, mostrando perplexidade, revolta, já que o Vasco trabalhou duro para se classificar à competição internacional. E os clubes brasileiros, todos eles estão excluídos. E vendo aí a fragilidade também da Federação Brasileira de Basquete diante da Federação Sul-Americana, né? Mas fica aí o registro, uma pena, inclusive uma pena para o basquete do continente. E os clubes brasileiros têm força, têm torcida, acaba a própria competição perdendo aí, não tendo Vasco, não tendo São Paulo. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da quinta-feira do Vasco. E nessa quinta-feira também vamos fazer um conteúdo de Fórmula 1. Até mais.